Hoje temos uma excelente notícia para vocês. A briga de Musk com Trump não afetou em nada as ações contra Alexandre de Moraes, mas é melhor do que isso. Os Estados Unidos de Trump iniciaram uma ofensiva em várias frentes no Brasil, e isso vai além de Alexandre de Moraes. O nosso país virou, a partir de hoje, um palco para a guerra entre Estados Unidos e China. Você entenderá isso nesse vídeo e veremos também essa terrível briga entre Musk e Trump. Muita gente já deve ter visto a notícia de hoje, na qual mostra que Trump acusa Alexandre de Moraes nos Estados Unidos por censura. Isso é mais uma etapa desse processo de sanções e tem tudo a ver com outro movimento que o STF fez, que é o julgamento da regulamentação das redes sociais. Mas antes de falarmos disso, eu quero mostrar algo mais amplo para vocês. A Embaixada Americana no Brasil começou uma movimentação incomum e intensa para uma embaixada. Quem já acompanha o canal já deve ter ouvido eu falar que uma das formas pela qual o regime brasileiro será punido é por conta da política de segurança hemisférica dos Estados Unidos. Isso tem tudo a ver com essa política dos Estados Unidos de classificar narcotraficantes como grupos de terror. Isso está toda hora no noticiário e esse será um dos caminhos para atacar o regime brasileiro. As sanções contra Moraes serão apenas uma das ferramentas. Uma grande parte desses esforços se darão num campo onde terá o apoio da maioria da população. O povo brasileiro não aguenta mais viver sob a batuta do crime organizado e qualquer medida dos Estados Unidos que atrapalhe o crime organizado terá apoio do povo. Os enviados de Trump vieram ao Brasil e deixaram claro o seu intento de classificar o PCC e o CV como grupos de terror. Isso colocaria o Brasil como alvo de ações do governo americano, independente da cooperação ou não do governo brasileiro, já que isso virou uma política de segurança hemisférica. Nesta toada, a Embaixada Brasileira volta a usar seus meios de comunicação para enfatizar esse assunto. A Embaixada escreveu: quando organizações estrangeiras, como cartéis de drogas, são responsáveis por ataques violentos, o secretário de Estado pode determinar que elas representam uma ameaça à segurança nacional e designá-las como tal. A designação como organização terrorista estrangeira e terrorista global, especialmente designado, dá às autoridades policiais ferramentas adicionais para tornar os Estados Unidos mais seguros. Repararam no ferramentas adicionais? Pois é disso que eu estou falando. E não é mera coincidência a visita da chefe consular dos Estados Unidos aos chefes da segurança do Rio de Janeiro. Já está existindo uma cooperação entre o governo do Rio e a inteligência dos Estados Unidos. Tudo isso contra a vontade do Lula. Ontem eu trouxe uma matéria que revela os esforços de Itamaraty para proteger o Comando Vermelho e o PCC. Isso foi vazado para a Folha de São Paulo e ali é mostrado como eles se esforçaram para que o Paraguai e a Argentina não classificassem esses grupos como terroristas. Então, temos um embate nesse campo. Mas, além disso, o Brasil entra de vez como palco da guerra principal. No caso, a guerra dos Estados Unidos contra a China. É fundamental entender que essa nova política dos Estados Unidos, que coloca a América Latina como prioridade, está intrinsecamente ligada ao objetivo de barrar a China em nosso continente. E a guerra com a China tem tudo a ver com o próximo fato que vou mostrar. Vamos lá, vejam só o que a embaixada publicou hoje. Reportagens indicam que uma montadora chinesa de carros elétricos explorou 220 trabalhadores chineses em uma fábrica no Brasil e submetendo-os a condições desumanas de trabalho. É assim que a China cria concorrência desleal e prejudica trabalhadores dos Estados Unidos, explorando o próprio povo. Estão entendendo o nível de gravidade disso? Estão entendendo onde eles querem chegar com isso?
Eles enfatizam que as fábricas são no Brasil, e isso seria feito para afetar os trabalhadores americanos. Isso que vocês estão vendo é a subida de nível nesse embate entre o regime brasileiro e o governo Trump. Aqui nós já temos todas as linhas que serão usadas pelos Estados Unidos para combater Lula e seu sistema judiciário. Primeiro, o Estado brasileiro está ameaçando a segurança dos Estados Unidos ao proteger narcotraficantes e, desta forma, ameaçando a segurança hemisférica. Segundo, o Estado brasileiro está permitindo que a China use nosso território para, segundo eles, atacar a economia americana através de violação dos direitos humanos em fábricas no Brasil. E, por último, o Brasil está coadunando com um sistema de censura que violou as fronteiras dos Estados Unidos, como foi descrito na ação judicial revelada hoje, na qual Trump acusa Alexandre de Moraes. E agora que conseguimos entender que o jogo subiu muito de nível hoje, ao envolver a China, nós vamos ver mais essa ação contra Moraes. O importante é entendermos que Moraes não é um único foco. Ele apenas é uma das frentes. Trump Media pede para a Justiça dos Estados Unidos a responsabilização de Alexandre de Moraes por censura. O Moraes é acusado de censurar o discurso político de pessoas alinhadas à direita nos Estados Unidos. A Trump Media acionou a Justiça dos Estados Unidos nesta sexta-feira para que o ministro Alexandre de Moraes seja responsabilizado por suposta censura a cidadãos e empresas americanas. Essa ação foi apresentada pela plataforma Rumble, que pertence à Trump Media, no Distrito Central da Flórida. O documento que o Caio Junqueira teve acesso tem 62 páginas e afirma que Alexandre de Moraes violou, segundo os advogados da Trump Media, a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos ao emitir o que os advogados chamam de ordens secretas de censura extraterritorial contra usuários e plataformas sediadas em território americano. O que saiu hoje na CNN é mais uma fase daquele processo da rede social do Trump e do Rumble contra Moraes. Trump pede que Moraes seja indiciado nos Estados Unidos por atentar contra a primeira emenda. Isso aqui vai muito além das sanções, já que Moraes está atentando contra leis americanas em solo americano. Acho que já deu para entender aonde eles querem chegar. Para cometer crime nos Estados Unidos, não necessariamente você precisa estar nos Estados Unidos. Dou 3 exemplos rápidos para vocês. El Chapo, Noriega e Pablo Escobar foram caçados, presos e extraditados para os Estados Unidos. Os americanos estão afirmando que Moraes usa o inquérito das fake news para perseguir dissidentes do Lula. Isso é um crime. Depois, eles acusam Moraes de violar as fronteiras ao dar ordem para empresas americanas bloquearem pessoas que estão nos Estados Unidos. Outro crime. E eles também acusam Moraes de violar a primeira emenda contra americanos. Mais um crime. Esse último pode chegar a 10 anos de prisão. Posso dar uma penca de exemplos de pessoas que não estavam nos Estados Unidos, mas cometeram crimes e foram processados e condenados. Trump sinaliza querer ir por esse caminho também. É óbvio que uma extradição de Moraes hoje é algo completamente fantasioso, mas isso é hoje. Como vimos no início do vídeo, existem várias frentes. E frentes que podem propiciar a essa realidade em um futuro não tão distante. Mas independente se esse cenário chegaria a um ponto de permitir uma extradição, isso não é o mais relevante no momento, mas sim o fato de apontarem para um processo criminal contra Moraes, assim como qualquer traficante que citei anteriormente. Isso é um cenário real que não depende da mudança na conjuntura. Eles querem processar criminalmente e começar a seguir esse caminho. No final das contas, Moraes pode acabar dando graças a Deus caso seja apenas sancionado. Talvez as sanções sejam uma coisa mais leve que os americanos possam fazer contra ele.